41 anos em psicologia e minha formação foi sempre em análise bioenergética e terapia Reichiana. Eu comecei, na verdade, como psicóloga social interessada em William Reich. William Reich foi um pesquisador polêmico que trabalhou dentro de estruturas muito sérias, né, dentro da sociedade de psicanálise, mas ele, na verdade, era uma pessoa com ideias marxistas, ideias dialéticas, transformou muito a psicanálise, mas ao mesmo tempo foi expulso de lá, depois foi expulso do Partido Comunista porque tinha ideias muito próprias a respeito do que estava acontecendo na União Soviética, era totalmente contrário aos princípios dele. E foi alguém sempre muito voltado para a saúde mental, para a saúde do indivíduo, né? Para a pessoa como um todo, né? Que inclusive combina com o tema desse seminário, né? Das psicoterapias integrativas, né? Ele sempre buscou integrar o corpo e a mente, e na minha formação eu sempre procurei também estar contemplando esses dois lados. Eu tive que fazer muitos cursos depois da psicologia, porque na psicologia a gente não aprende muita anatomia, ao ponto do quanto eu gostaria. Então fui fazer vários cursos de massagem, cursos específicos de anatomia, para bioenergética, porque a gente precisa conhecer com aquilo que a gente vai lidar. Então, minha formação incluiu também passagem para o psicodrama, para psicoterapia familiar. Eu fiz um mestrado inconcluso em psicologia social, em que a minha busca também foi validar um projeto que a gente toca aqui no Instituto, que é uma clínica social, que vai muito bem e que tem já atendidos mais de 1.500 clientes hoje. E temos, dentro disso, né, dessas formações todas, eu fui buscando muito também esse lado da filosofia, do pensamento integrado, buscando sempre privilegiar a relação do corpo e da mente. A minha formação passa muito por aí. Nossa, esse é um temão, hein? Se eu for seguir a cartilha dos meus mestres, Reich e Lowen, saúde é equilíbrio. E a cura é a recuperação desse equilíbrio perdido. Na verdade, a gente tem dentro da gente mesmo condição de voltar para um estado de saúde. Agora, é muito delicado esse conceito porque ele pode ser apropriado. A saúde pode ser apropriada, por exemplo, pela medicina, e a saúde virar um item um item hospitalar, ao invés de ser uma coisa do dia a dia que todo mundo deveria ter, né? Então, você tem plano de saúde? O plano de saúde é aquele que a gente faz para poder ir para o hospital e não ter que vender a sua casa? Não, aquele é o plano de doença, não é o plano de saúde. Não, se eu ficar doente, eu tenho um plano de saúde, mas o plano de saúde é se cuidar, né? Então seria o equilíbrio, a capacidade de conquistar e manter um estado de equilíbrio. Penso que saúde poderia ser definida assim, né? Conquistar e manter. Quando a gente pensa em tratamento psicoterápico, a gente faz uma ideia de uma intervenção muito pontual, que então a psicoterapia vai dar conta daquela questão relacional ou mais ligada a transtorno que eu estou vivendo, né? Mas se a gente pensa no indivíduo como um todo, a gente também tem que pensar na abordagem do transtorno, ou mesmo da questão pontual, da questão relacional que me traz para uma psicoterapia, como uma coisa que também tem que ser abordada de uma maneira multidisciplinar, né? Não só, muitas vezes a gente vai precisar do médico,
muitas vezes é o psiquiatra, mas não só. Às vezes eu tenho que recomendar para uma mulher mais velha que está desesperada com os calores da menopausa, que ela vá ao seu ginecologista, que ela veja se essas questões hormonais não podem estar relacionadas a outros fatores orgânicos. Então eu vou precisar também muitas vezes num tratamento do apoio de um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, um fisioterapeuta, o lugar do exercício, o lugar do tratamento específico de uma determinada região que está comprometida. Então, essa visão mais multidisciplinar, ela ajuda muito no campo da psicoterapia. Às vezes é um tratamento que requer que a família esteja toda envolvida. Por exemplo, eu mencionei os abusos, né? Em situações de abusos, tanto de drogas como alimentares, é indispensável que a família faça parte, porque às vezes a família funciona como o fornecedor do elemento de adição. Então são famílias muitas vezes que levam o obeso a comer cada vez mais, levam o alcoólatra a beber cada vez mais, porque não entendem o papel da droga para aquela pessoa, ou do álcool, ou da comida. Então são situações que muitas vezes eu tenho que envolver a família. E uma terapia familiar, às vezes, ao lado da própria terapia, pode contribuir muitíssimo. Então essa abordagem multifocal pode ajudar a abreviar os tempos de tratamento. Porque a pessoa sozinha ela consegue, mas com ajuda ela consegue mais rápido. Isso sim é uma forma de abreviar tempo de tratamento, é olhar por todos os ângulos que eu possa ajudar, né? Em alguns casos é imprescindível, eu vou malhar ferro frio e ficar aqui muitos anos se eu não tiver a colaboração de quem está do lado da pessoa. Por exemplo, em caso de transtorno alimentar é fatal, que a família tem que ser envolvida. E a gente sabe que a família tem um papel muito grande desde a infância na formação da personalidade. Então essa característica, esse caráter, né, que a gente chama, o caráter que ele adquiriu na adolescência, ele veio se formando desde muito cedo no seio dessa família. Se essa família é uma família funcional, que estão todos juntos, integrados e trabalham para o bem da coletividade, ótimo, mas muitas vezes nem sempre é assim. Então o que acontece, pode ter havido uma ruptura, podem ter elementos discordantes em rixa, então um pai e uma mãe que se separam, então a mãe usa o filho contra o pai, usa o filho como argumento de discussão, ou o pai usa a criança como elemento de troca, moeda de troca, e a criança nisso vai se desmantelando, né? Vai se desfazendo, né? O seu psiquismo, quanto mais cedo, mais difícil de consertar, inclusive, porque o seu psiquismo ainda muito não constituído, não tem muitas vezes condições de lidar com esse tipo de uso que é feito, né, de si, né? Então essas situações familiares são muitas vezes trágicas para desenvolver um transtorno mais tarde. Tem psiquiatras que vêm fazer a nossa formação, os psiquiatras costumam gostar dessa formação. Temos, né, 2 psiquiatras na clínica social que fizeram o curso de bioenergética. Um deles já estava fazendo, o outro veio para ser nosso psiquiatra da clínica social. Começou trabalhando com os nossos casos e, gostando das discussões, resolveu ser aluno do curso, formou-se em bioenergética também. A base dele era psicanalítica e agora ele é um psiquiatra bioenergético também. Outro dia eu fiquei triste, uma daquelas revistas do preconceito, né? Mente e Cérebro publicou vários tipos de psicoterapia, ele não falou em nenhuma psicoterapia corporal. Não citou bioenergética, biossíntese, biodinâmica, nada. Não citou as psicoterapias corporais. Eu acho que não existe muito preconceito, eu acho que
durante algum tempo, os culpados por esse preconceito ter se estabelecido foram os próprios terapeutas que não conseguiram ter a austeridade suficiente para trabalhar com esses conteúdos e foram um pouco levianos, talvez esparramando isso pela mídia, de um jeito qualquer. Eu acho que de uns tempos para cá isso mudou muito, né? E as psicoterapias corporais, a grande maioria vem de escolas muito sérias que estão estabelecidas há muitos anos e vem vindo cada vez mais se aprofundando com muita pesquisa, com muita penetração nas universidades, né? Nós já temos penetração em várias universidades. O nosso curso também foi reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia. Então a gente já tem um lastro maior, né, para lidar com esse preconceito. A energética pode ajudar tanto na cura como para prevenir a recaída na doença, mas isso se a gente pegar o conceito de cura como a manutenção do equilíbrio, né? E se a gente pensar que a manutenção do equilíbrio é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, talvez a gente chegue à conclusão que bioenergética é uma coisa para a gente praticar, né? E não só buscá-la quando a gente está em crise ou tem uma questão para resolver, né? Na hora da questão para resolver, eu acho que ela é fundamental, principalmente se vem dentro de um contexto de psicoterapia mesmo, com toda essa possibilidade de leitura corporal, de trabalho multidisciplinar e tudo isso. Mas a manutenção, ela é importantíssima, né? Então não basta, bom, fiquei boa, não estou mais deprimida, vou deitar nesse sofá e não acordar nunca mais. Vai deprimir no dia seguinte, né? Olhar além do diagnóstico, né? É tão interessante isso que você está falando. Eu penso assim, quando a gente olha um paciente, muitas vezes ele até já vem com um diagnóstico, ou porque ele leu na internet, ou porque ele foi ao médico, ou porque um amigo falou. Então, ele pode se autodenominar, eu sou bipolar. Né? Os adolescentes, eu brinco, todos aqui falam, meus pais, minha mãe é bipolar. Eu já dou risada, claro que estão usando o termo muito inapropriadamente, né? Mas vem com um diagnóstico pronto que nem sempre conta alguma coisa da sua situação. Então é como se a gente fosse ter que deixar isso de lado, fazer a pessoa deixar isso de lado para poder ler o que está escrito no diagnóstico que ele está se fazendo, né? Ele traz um diagnóstico que é um termo técnico, mas o que ele quer dizer com isso? Então, uma pergunta sempre que se faz, mas o que você entende por bipolaridade? O que você entende pela sua depressão? Como é que você a caracteriza? Toma como um dado que a pessoa chega e fala, estou me sentindo muito deprimida. E como é esse se sentir muito deprimida? Porque varia muito. Para uma pessoa muito agitada, estar se sentindo deprimida é porque faz 2 semanas que ela não sai na balada com as amigas. Então, a mãe falou para ela que ela está muito deprimida, porque ela não tem saído com as amigas. E, no entanto, pode ter sido um momento de se voltar para dentro, um momento que ela precisa fazer umas escolhas, mas ela está muito deprimida. O duro é que muitas vezes essas pessoas são medicadas, né? E perdem boas oportunidades de fazer essas viagens para dentro e se conhecer melhor, né? Porque não pode ficar deprimida. Não tem mais lugar para tristeza, né? Também tem isso. Está tendo cada vez menos lugar para tristeza. Estamos vivendo a sociedade do espetáculo, então todo mundo tem que rir, né? Ficar de bem com a vida. Momentos de reflexão, momentos de interioridade, banidos.
né? Não é à toa que todos esses lugares de meditação e de yoga estão tendo muita procura, porque as pessoas estão precisando ir para lá para ficar quietas. Se você está na sua sala de meditação, no seu centro budista, ninguém vai te aborrecer porque você não está sorrindo. Mas normalmente, na sua casa, pode ser que não te deixe sentar num canto quieto por muito tempo. Queria deixar um agradecimento muito grande, porque sou uma pessoa que também faz outros trabalhos voluntariamente, para divulgar a bioenergética, para trabalhar para a comunidade, e acho esse trabalho riquíssimo, isso que vocês estão fazendo é precioso. Se outras pessoas puderem contribuir, eu mesma vou querer entrar em contato e saber mais. Eu acho que todo mundo que já tem alguma experiência pode se dispor a fazer isso, passar essa experiência para o outro voluntariamente, para que o mundo possa melhorar. Vocês estão de parabéns pela iniciativa.